Hi, hello, welcome back to Canto de Espera. I'm Inês, your host, and I'm back, so are you? Hi! Vocês acreditam em signos? Ok, isto não é a pergunta certa. Vocês acreditam em astrologia? Também não é a pergunta certa. Vocês acreditam que o vosso signo tem alguma conexão com o tipo de pessoa que vocês são? Essa é a pergunta certa. Este episódio não é necessariamente sobre signos, só que está misturado um bocadinho com esse conceito. A que ponto é que passa de superstição para realidade? Eis a questão. Não acredito em grande coisa. Eu não acredito em Deus, só que ao mesmo tempo eu não sei bem o que é que eu acredito. Eu não diria que eu sou completamente a non-believer in anything, só que ao mesmo tempo kinda que sou. Eu às vezes fico, universo, por favor, salva-me. Às vezes acredito na cena de eu quero manifestar boas vibes, mas não tanto no sentido de ok, eu vou pensar estes pensamentos, o universo vai-me ouvir e vai trazer boas coisas para mim. Mas mais no sentido de não vale a pena eu estar aqui a ter maus pensamentos e a estar com bad vibes e a manifestar bad vibes, quando posso estar a manifestar boas vibes. E se as boas vibes vierem boas, se não, não. Isso é o pensamento mais pragmático que eu tenho 9 vezes em cada 10. Só que depois eu tenho os meus momentos. Há certas coincidências, ou eu estou sempre a ver os mesmos números. Eu vejo ASMR. Para quem não sabe o que é ASMR, é aqueles vídeos que ficaram muito famosos, tipo em 2020, de fazerem sons satisfatórios normalmente para dormir ou para relaxar. Eu sei ASMR porque eu sou uma pessoa que pensa demasiado e eu preciso ter algum som constante na minha cabeça para me relaxar. Foi um bocado assim que eu comecei a ASMR. E depois encontrei uns vídeos, tipo há uns anos atrás, de uma senhora que faz tipo leituras de tarot na sua voz super soothing, parece tipo uma meditação, e é chamado tipo ASMR Tarot Reading. E eu comecei a ver esses vídeos e nesses vídeos basicamente ela dá-vos 3 opções e vocês escolhem a leitura que mais vos chama e depois essa é a leitura que ela vos vai dar. Eu perdi durante vários anos esses vídeos, tipo, não os vi. Só que há 2 meses para cá eu vi os mensais que ela mete para aquela estação, para aquele signo, para aquele mês. Os 2 que eu escolhi fizeram muito sentido com as coisas que estavam a acontecer na minha vida. E ao ouvir isso, eu estava um bocado estupefacto. Eu estava tipo, como é que isto está tão diretamente conectado às coisas pelas quais eu estou a passar neste momento? A cena é que eu não fui ouvir as outras leituras. E eu aposto que se eu fosse ler as outras leituras que eu não escolhi, também ia encontrar nelas alguma coisa para me relacionar com. 9 vezes em 10, acredito que vocês veem o que querem ver. Da mesma forma como se vocês não tiverem prestado atenção, se calhar não reparam em todos os carros amarelos que estão na estrada. Mas se vocês têm na cabeça que vocês vão jogar aquele jogo de dar um murro a alguém quando aparece um carro amarelo, do nada parece que o mundo está cheio de carros amarelos. A mesma coisa de... Acho que foi a Sara que me disse isto. Não sei se é com amarelos ou com os azuis. Acho que é amarelos. Mas que ela diz que cada vez que se vê um carro amarelo, logo a seguir veja um carro vermelho. Eu não acredito nisso. A razão que eu acho que isso é uma cena é porque há menos carros amarelos do que há vermelhos. Ou seja, se vocês estiverem só a assistir, provavelmente vem um carro vermelho. Mas se vocês estiverem só a assistir, a probabilidade de ver um carro amarelo é mais pequena. Mas se vocês virem um carro amarelo, então, pelas chances de já irem estar ali um carro vermelho, então provavelmente vai estar lá um carro vermelho também. You get what I mean? E depois é aquela cena, ignoramos todas as vezes em que não acontece a cena, mas usamos as vezes em que acontece a cena para justificar, tipo, isto é louco, isto acontece sempre. Que não é factual. Só que depois também há momentos em que na minha vida estão a acontecer tantas coincidências ou coisas mesmo que não têm nada a ver com nada. Tipo, eu falei sobre um hambúrguer específico que eu só comi uma vez há 7 anos atrás e depois no dia a seguir a minha mãe chega com esse hambúrguer sem eu ter falado com ela, só porque ela viu e chamou-lhe a atenção. E eu fico, goddamn, como é que isto aconteceu? What the fuck? Isto é o universo. Só que ao mesmo tempo, não. Eu nem sequer percebo qual é mesmo o automático. Parece que os dois vêm ao mesmo tempo. O pensamento de, oh my god, isto é demasiado louco e demasiado coincidência para ser uma coincidência. Em simultâneo com, ok, o mundo está cheio de coisas interessantes deste género, de coincidências interessantes. Eu até tive isto quando eu recebi a mensagem para confirmar. Ou melhor, não foi bem confirmar. Quando eu recebi a mensagem, depois tive a chamada para confirmar que eu ia conseguir ter uma oportunidade, eu senti que eu tinha manifestado isso
porque eu comecei a ler um livro sobre aquela coisa. Por isso eu estava a pôr isto no universo. Eles responderam-me e foi positivo e eu consegui porque eu, disse que queria e porque eu comecei a ler o livro sobre isto para estar com isto constantemente na minha cabeça. Só que depois eu fiquei, calma, tu candidataste-te, tu respondeste às perguntas, tu puseste na oportunidade daquilo dar certo. Portanto, não é necessariamente por tu teres começado a ler o livro ou por teres pensado naquela noite, eu vou conseguir, que conseguiste. Também não quer dizer que não tenha sido por isso, mas eu não acredito que seja por isso. Em que momento é que deixa de ser o universo e que passa só a ser, ok, o mundo é assim? Ou ao contrário, a minha pergunta real é, em que momento é que deixa de ser só o mundo a ser o mundo e a ser interessante e engraçado e ter estas coincidências e passa a ser o universo e algo maior? Bestie, I wish I knew. Mas acho que o charme disto tudo é não saber. Porque há que ter fé. Só que essa é a cena, eu não tenho fé em nada. Eu tenho fé em mim. Eu não preciso ter uma resposta. Óbvio que eu gostaria, talvez, de saber, era interessante. Mas será que gostaria? É a mesma lógica que a minha irmã diz de... Quando eu era mais pequena eu dizia que eu queria ter todo o dinheiro do mundo para poder comprar um iPad e para poder comprar uma câmera e para poder comprar um computador e para poder comprar isto e aquilo. E ela ficava-me a dizer, mas se tu tivesses todo o dinheiro não tinha piada porque conseguias logo as coisas e assim já não tinha jeito, já não havia entusiasmo na vida para teres essas coisas. O que é muito real. Eu acho que se calhar isto seria uma situação desse género em que se eu soubesse todas as respostas do universo, se existe um higher power, então aí deixava de ter piada. Porque já é difícil encontrar um significado para a existência. Se essas coisas fossem respondidas, menos significado havia ainda. Eu não sei, eu percebo a ideia do universo, de um higher power para nos sentirmos protegidos e para nos sentirmos confortáveis e também para termos alguma coisa maior para olhar e para ter fé sobre. Mas porquê que não nos chega só a termos a nós próprios? I guess também não precisa de chegar. Se vocês querem ter alguma coisa a mais, podem ter uma coisa a mais. No fundo, eu não acho que eu acredito, mas vou continuar a ver aqueles vídeos e vou continuar a escolher uma das 3 cartas e vou continuar a ouvir e a pensar, isto faz bué sentido. A coisa que eu sei é que eu existo. And that's enough.